Breve. Será que já está gravando? Não ouviu o barulhinho ainda? Tá começando ainda. Pera aí que vai. Tá, já tá assim? Ah, tá verdade, já tá. Legal. Então vamos lá então. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre instrumentos elétricos, na verdade sobre esse instrumento que está aí, ó, que é um multímetro, né? Lá no nosso laboratório de física, inclusive, com certeza vocês ainda vão ter a oportunidade de mexer em um dele, né? O nome dele é multímetro. Vamos à nossa intro tradicional. Olha lá, ó. Olá, gente. Eu sou o multímetro e faço várias medidas elétricas. Mas, na verdade, nas provas que nós vamos fazer, tem duas medidas elétricas que são importantes, que a gente vai justamente discutir hoje. Olha aqui, ó, esse é o que a gente tem lá no nosso laboratório, amarelinho, aí tem uma saídazinha, tá vendo? Preta e vermelha, que é uma positiva ou negativa. Aqui você pode botar tanto para medir a voltagem, como para medir a corrente elétrica, como para medir a resistência elétrica, todas aquelas... Caramba, o Sonic chegou. Todas aquelas medidas que nós vimos, resistência, corrente, voltagem, a gente consegue medir. E primeiro eu vou falar dos amperímetros. O nome já diz tudo, né, gente? Amperímetro, ele vai medir a corrente elétrica em ampere. Sandrinho, pode lembrar para a gente o que é corrente elétrica? Com certeza. A corrente elétrica é o movimento de cargas dentro do seu condutor. Sabe as cargas, os elétrons livres se movendo? Esse movimento dentro do condutor é o que nós chamamos de corrente elétrica. E a unidade de corrente elétrica é o ampere, em homenagem ao físico Ampère, ok? Então, ó, este é um... Peraí que eu vou ir aceitando o pessoal que está entrando. Este é... Não posso atender agora não, gente. Este é o amperímetro antigo, né, ainda de ponteiro, tá vendo? Ó, 0, 5, 10, 15, 20 ampere. O símbolo do amperímetro é um A, maiúsculo, dentro de um círculozinho, e no circuito ele fica assim, olha aqui, ó. Isso aqui quer dizer que nós temos aqui um amperímetro, ó. Quer dizer, para medir a corrente. Aqui é um instrumento que mede a corrente elétrica, é assim que a gente vai reconhecer no circuito. Nós já sabemos que isso aqui é a nossa fonte, né, que é a pilha, a bateria. Esse aqui são os nossos resistores. E agora eu vou apresentar para vocês o amperímetro, que é o A. Ok? A corrente elétrica, gente, ela tem que passar por dentro do amperímetro, porque dentro do amperímetro tem um dispositivozinho que faz a contagem de quantas cargas estão atravessando o condutor. Então, a corrente ela tem que passar por dentro do amperímetro, ok? É muito comum ele falar no exercício o seguinte, considere o amperímetro ideal. O amperímetro é sempre ideal. Considere que nesse problema o amperímetro é ideal. O que é um amperímetro ideal? O amperímetro ideal é aquele que ele não vai roubar energia nenhuma do seu sistema, ok? Ele não rouba energia do seu sistema. Ele tem que ser colocado sempre em série com o que você quer medir. Aqui, ó, o amperímetro está em série. Por que em série? Porque a corrente tem que passar por dentro dele, ok? E se ele não pode influenciar no circuito, você concorda que o ideal é que a resistência interna dele seja zero, seja nula? Quer dizer, toda vez que o problema disser que o amperímetro é ideal, ele está querendo dizer o seguinte, olha, esse amperímetro meu não tem resistência interna nenhuma, ele não vai atrapalhar em nada o circuito, pode colocar ele aí tranquilo. Agora, ele tem que ser colocado em série. Por que ele tem que ser colocado em série com o que você quer medir? Porque a corrente tem que passar por dentro dele. Para o dispositivo que tem lá, é um contador de cargas, contar a quantidade de cargas e te falar, olha, está passando 20 ampere aqui, hein? Está passando 10 ampere aqui, hein? Então é assim que você vai identificar que o amperímetro é ideal. Ele está ligado em série e a resistência interna dele tem que ser nula. Legal? E se eu ligar o amperímetro em paralelo no circuito? Ah, não acredito que você falou isso. Ainda mais ele, que é engenheiro elétrico, né? Deu um molezinho aí. Olha que interessante, olha o que vai acontecer se você ligar um amperímetro em paralelo, tá vendo? Ó, o resistor está aqui, aí você pegou o amperímetro e ligou em paralelo com a resistência. Você lembra que
Se o amperímetro tem resistência nula, o que vai acontecer com a corrente quando ela vier aqui pela esquerda? Ó, a corrente vai chegar aqui, ela vai pensar assim, bom, se eu for direto, eu vou passar por um resistor. Se eu subir, eu não passo por resistência nenhuma. Então, eu vou subir. É o que nós chamamos, lembra, de um curto-circuito. Ou seja, colocar o amperímetro em paralelo, como ele não tem resistência, a corrente vai passar sempre por ele e você vai fazer um curto-circuito no teu circuito. Ou seja, furada absoluta, pode pegar fogo em tudo. Se o fio for fino, babou. Ou seja, jamais coloque um amperímetro em paralelo num circuito. Porque se você colocar um amperímetro em paralelo, rola curto. Sabe o que já aconteceu lá no laboratório? O aluno recebe um amperímetro, um multímetro. Aí ele tem que botar lá, eu quero ver a voltagem ou eu quero ver a amperagem. Ele esquece de botar de ampere para volt. Está medindo a corrente. Aí ele vai e liga na tomada. Estoura tudo, apaga a luz do laboratório, dá um caos absoluto, porque faz um curto-circuito. Então tem que tomar muito cuidado. Amperímetros têm que ser colocados sempre em série com o que você quer medir, porque senão rola um curto-circuito. Ok? Então esse é o primeiro dos dois instrumentos. Amperímetros. Vamos lá. Boa tarde, favorzinho, boa tarde. E tudo bem, gente? Por enquanto, entender o que é um amperímetro? Um instrumento que a gente usa para medir a corrente elétrica, ele tem que ser colocado em série no teu circuito, porque a corrente passa dentro dele e a resistência interna dele tem que ser nula. Ele não vai falar isso, ele só vai falar assim, ó, considera que o amperímetro é ideal. Show? Agora a gente vai falar do voltímetro ideal. Vamos lá para o voltímetro agora. Olha lá, ó. Voltímetro. A corrente elétrica não vai passar por dentro do voltímetro. Eu já vou explicar por quê. Esse é um voltímetro antigo, que nós também temos lá no nosso laboratório. Tá vendo aqui, ó? É de ponteiro também. Esse aqui vai de 0 até 600 volts. Como é que no circuito eu vou saber que tem um voltímetro? É assim, ó. Esse que é o símbolo. É um V maiúsculo dentro de um círculo. Olha lá, ó. Olha o voltímetro aqui. Por essa figura, você já deve perceber que o voltímetro é ligado diferente. Olha aqui o amperímetro em série, olha o voltímetro. O voltímetro ele tem que ser ligado em paralelo. Você fala assim, mas por que, Sandro? O que, que o voltímetro faz? O voltímetro mede diferença de potencial. Então, o que, que acontece? Ele precisa saber qual é a energia da carga antes de passar pelo resistor. E saber qual é a energia da carga quando ela passou pelo resistor. Aí ele vai mostrar no visor dele o quê? Qual foi a diferença de energia entre esses dois pontos. Por isso que, nessa situação aqui, ó, a corrente vai sair daqui, ela vai descer. Eu preciso que a corrente passe toda pelo resistor, porque aí o voltímetro vai verificar, bom, aqui o potencial é tanto, aqui o potencial é tanto. Quando a corrente passar, ele vai falar, ó, nesse resistor aqui, ó, a corrente teve uma perda de 10 volts, hein? A corrente teve uma perda de 15 volts, hein? Ou seja, a corrente ela não pode passar pelo voltímetro, ela tem que passar totalmente pelo resistor e o voltímetro tem que estar em paralelo, porque ele vai medir o potencial antes, vai medir o potencial depois e aqui ele mostra a DDP, a diferença de potencial. Ou seja, quando ele disser que o voltímetro é ideal, pensa com sagacidade, gente. A corrente está vindo da esquerda aqui, tá? Quando chega aqui, você não quer que a corrente suba, porque a corrente não vai passar pelo voltímetro. Você quer que a corrente venha toda por aqui. Isso quer dizer que a resistência do voltímetro tem que ser o quê? O que vocês acham que tem que acontecer com a resistência do voltímetro? Diz aí. Ela precisa ser extremamente o quê? Muito o quê? Pode colocar. Você não quer que ela suba, a corrente tem que passar por baixo. Para isso, você precisa aumentar absurdamente a resistência lá em cima. Ou seja, a resistência no voltímetro, ela tem que ser muito grande. Tem que ser mais, tem que ser muito mais, Guilherme, exatamente. E aí, como é que a gente faz? Nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos dizer que a resistência é infinita. Ela é muito grande quando comparada à resistência do resistor. Aí você fala assim, peraí, Sandro, resistência infinita, que coisa esquisita. Como é que o camarada que construiu o voltímetro, ele fez? Ele coloca aqui, ó,
um material que é isolante, porque se o material é isolante, a corrente não consegue passar. Um pedacinho de borracha. Em algum momento tem um pedaço de borracha que não deixa a corrente passar aqui. E aí a corrente é obrigada a passar só por baixo, ok? E ele sempre tem que estar ligado em paralelo. Ou seja, quais são os dois instrumentos que você precisa conhecer? Amperímetro e voltímetro. O amperímetro, o nome já diz, ele mede a corrente elétrica em ampere. O voltímetro mede a diferença de potencial, mede a voltagem em volts. Como é que eu ligo o amperímetro, Sandro? Sempre em série, porque a corrente tem que passar por dentro dele para ele contar quantas cargas tem. E o voltímetro? Em paralelo. Por quê? Porque ele tem que ver qual é a energia antes, qual é a energia depois, e aí ele mostra lá no visor qual é a diferença de energia entre esses dois pontos. A resistência do amperímetro tem que ser zero e a resistência do voltímetro tem que ser infinita. É isso que a gente precisa guardar para fazer os exercícios de instrumentos, que todo ano vai cair na prova. Professor, pode repetir por que o voltímetro tem que ser resistência infinita? Com certeza, Zara. Olha aqui, ó. Essa figura aqui é que é a boa. Olha lá, ó. Pensa comigo aqui. Você, a corrente está vindo aqui pela esquerda, tá bom? Aqui, olha aqui, ó, a corrente vindo aqui. Quando a corrente chegar aqui, Zara, você quer que ela venha direto, para ela passar direto aqui. Porque eu quero saber, o voltímetro vai medir a energia que ela tem aqui e a energia que ela tem aqui. Então, para a corrente passar direto, ela não pode nem pensar em subir. Se ela não pode nem pensar em subir, é porque aqui em cima a resistência tem que ser muito, 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 muito alta. Porque se a resistência for muito, muito, muito alta, a corrente não vai para lá. Por isso que nós dizemos que a resistência interna de um voltímetro ela tem que ser infinita. Ela tem que ser muito grande, justamente para a corrente não subir, para a corrente passar toda pelo resistor. Tipo assim, eu vou dar um exemplo. Resistência aqui, 10 ohms. Resistência aqui, 1 milhão de ohms. Ou seja, a corrente vai passar toda por aqui, ela não vai nem pensar em subir, que é o que é justamente o que a gente quer. Veja se foi. Entendeu, Zaira? Por que a resistência tem que ser infinita, né? Tem que ser muito grande. Na verdade, como eu falei, como é que é o nome? Ele resolve isso colocando um material isolante. Entendeu? É a grande boa da parada. Tudo bem, gente? Entenderam? E aí vem a pergunta, né? Olha lá, ó. Assim como eu ligando um amperímetro em paralelo, eu vou ter um curto-circuito. E se a gente ligar um voltímetro em série, o que vai acontecer? Vamos pensar junto comigo. Olha aqui, ó. A corrente está vindo aqui. A corrente está vindo aqui. Aqui tem um resistor. Aqui tem um voltímetro. O que será que vai acontecer? Como é que a corrente vai passar pelo voltímetro se a resistência dele é infinita? Ou seja, se tem um isolante aqui. Então a corrente, gente, ela não vai conseguir passar. Se você colocar um voltímetro em série com o circuito, é como se o circuito tivesse aberto. A corrente não consegue passar pelo voltímetro de jeito nenhum, porque lá tem um isolante. É como se tivesse uma barreira que a corrente não consegue passar. Então, se você colocar um voltímetro em série, babou. Não tem corrente no seu circuito. E se você colocar um amperímetro em paralelo, babou, porque você vai ter um curto-circuito no seu circuito. Ou seja, amperímetros em série, voltímetros em paralelo, porque aí tudo vai funcionar super bem, super bem. Deixa eu ver se tem dúvida até aqui para a gente fazer alguns exercícios de vestibulares. Tudo bem até aí? Tudo bem? Legal, legal, legal. Gente, isso aqui não é tão complicado e cai muito e as pessoas erram demais. Por quê? Porque pensa bem, daqui a 1, 2 meses acaba que a gente esqueceu o direito e se confunde. É muito comum, às vezes, o aluno falar para mim, Sandro, lembra aí, o amperímetro tem que estar como? É em série ou em paralelo? Quer dizer, o aluno lembra que um tem que estar em série e o outro tem que estar em paralelo, só que às vezes confunde. Então vamos tomar cuidado para não esquecer isso. De vez em quando a gente vai relembrando isso quando for fazendo os exercícios, tá bom? Então vamos lá, vamos sentar o dedo aqui na próxima, que agora vão vir uns exercícios de vestibulares para vocês fazerem. Tem o ERJ, tem Enem, tem USP. Vamos lá, vou começar logo mandando uma do Enem para vocês. Olha lá, ó. Um eletricista precisa medir a resistência elétrica de uma lâmpada. Ele dispõe de uma pilha, uma lâmpada, de alguns fios e de 2 aparelhos.
um voltímetro para medir a diferença de potencial entre dois pontos e um amperímetro para medir a corrente elétrica. Você vê que agora você já sabe o que é isso tudo. O circuito elétrico montado pelo eletricista para medir essa resistência é com vocês, tá? Vocês têm 2 minutinhos aí para descobrir qual é a resposta. Lê o enunciado de novo e marca o GABA. Bota lá no chat qual é o GABA dessa questão. Será que já temos gabaritos lá? Deixa eu dar uma olhada se já marcaram algo. Opa, temos letra C, 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 C. Ih, parece que a galera está marcando C. Vamos dar uma olhada para ver se é C mesmo? Vou começar da letra A. Letra A temos um problema. Olha aqui, gente. De cara, ele colocou o amperímetro em paralelo com a lâmpada. Colocou o amperímetro em paralelo, babou. A corrente vai passar por aqui e a lâmpada vai apagar. Então não rola, tá certo? A letra B, ele colocou o voltímetro em série. Gente, se o voltímetro está aqui, a corrente não vai sair da pilha, não vai nem passar por aqui. Então a letra B é ruim. A letra D, ele colocou o voltímetro em série com a lâmpada, essa lâmpada não vai acender. O amperímetro está em paralelo, quer dizer, vai fazer um curto, é o caos absoluto. A letra E também, o voltímetro está em série com a pilha, então esse circuito não vai funcionar. E a letra C é o gabarito. O amperímetro em série com a lâmpada, perfeito, porque vai medir a corrente na lâmpada, e o voltímetro sempre em paralelo com o teu circuito. Gabarito oficial, letra C de sapo. Show de bola. Legal, né? Entenderam essa questãozinha do Enem? Índice de erros dessa questão, 42%. É bastante, né? Considerando que não é tão difícil, o índice de erros é muito grande. Mas por quê? Porque vai ter muita gente que vai marcar o oposto do que vocês falaram aí hoje. Sabe por quê? Porque vai confundir, achar que o amperímetro tem paralelo e o voltímetro tem que estar em série. Então a gente não pode confundir isso. Tá certo? Então, show. Vamos ver se vocês vão pegar a segunda agora. Olha lá, ó. Então essa foi, o gabarito é C. Próxima. Qual das opções a seguir mostra a ligação adequada de um amperímetro A e de um voltímetro V, ambos ideais, tá vendo? Ó? Ele sempre diz que é ideal. De modo a permitir que uma correta medida de corrente de queda de tensão sejam feitas no resistor. Diz para mim qual é o gabarito? Isso é uma questãozinha da FUVEST. Com certeza vocês já devem ter marcado. Deixa eu olhar lá se já estou marcando. Opa, show de bola. Show de bola. O que você está falando de parte prática? É tipo um experimento, um simulado, alguma coisa assim, uma simulação? É isso que você está falando, Fabalzinho? É isso que você está chamando de parte prática? Pelo jeito, todo mundo marcou letra E, né? Vamos ver se o gabarito oficial é letra E. Olha lá, vamos ver para onde ele vai. Opa, foi para a letra E. Maravilha. Amperímetro em série, voltímetro em paralelo com o resistor. Show, show, show de bola. Maravilhoso. Próxima questão. Olha o químico aí, ó. Quando ele faz em aula, eu entendo, mas na hora da lista é que é o porém, né? Exatamente, né? Quando o professor está junto fazendo, explicando, é tranquilo. Eu senti a mesma coisa. A professora mandava eu fazer a lista, eu não conseguia fazer. Era o caos. Olha a próxima aí, ó. Lê e marca o gabarito. Deixa eu pegar uma água enquanto vocês estão lendo e fazendo essa.
Vocês estão me ouvindo agora? Foi? Voltou? Ah, então é algum problema aqui. Espera aí. Deixa eu encaixar aqui, porque senão barulho de fora. Estão me ouvindo? Confirma aí, agora que eu botei de novo aqui. Vê se foi. Ah, legal, tá bom. Deixa eu voltar aqui na pergunta. Dominique, essa que você tá falando aí, quem está em paralelo e quem está em série no desenho, é em relação a essa que a gente está fazendo agora? Sim? Legal, legal. Vou ver aqui. Olha só. Olha aqui, Dominique. Primeira situação. Letra A. Olha a letra A. A corrente está saindo aqui da fonte, ó. O amperímetro, ele está no fio. Ele está em série, quer dizer que ele está no fio. O resistor está aqui. Olha o voltímetro, ele está paralelo ao resistor. Então, aqui o amperímetro está em série, quer dizer, o fio passa por dentro do amperímetro. Aqui não. Aqui o voltímetro está em paralelo com o que você quer medir, que é o correto. A letra A está certa. Olha a letra B. A letra B ele colocou o amperímetro em paralelo. Não pode. Amperímetro em paralelo faz curto. Ele colocou o voltímetro em série. Não pode. Porque o voltímetro em série, a corrente não passa por ele. A letra C ele colocou o amperímetro em paralelo. Também é curto. Vai dar problema, vai estourar tudo. O voltímetro em série, não pode. Aqui ele colocou os dois em paralelo, está errado. E aqui ele colocou os dois em série, também está errado. Ou seja, o voltímetro ele tem que estar em paralelo com o que você quer medir e a corrente tem que passar por dentro do amperímetro. O amperímetro ele tem que estar diretamente ligado ao fio que você está fazendo a medida. Veja se foi, Dominique. Entendeu, Dominique? Legal? E o gabarito é letra A dessa daqui, né? Vocês tinham marcado a letra A lá em cima? Nem sei. Ah, marcaram. A maioria marcou aqui letra A. Legal, é isso mesmo. Show, 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 Dominique. Entenderam, gente, que esse é a letra A? Tudo bem? Olha o gabarito. Coraçãozinho batendo. Tuf, 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 tuf. A de amor. Vamos para 4. E aí? Enem de novo, hein? Essa daqui é perigosa, gente. Foca nela que ela é perigosa. Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente existe uma geladeira, uma tomada e uma lâmpada L conforme a figura. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Opa, pelo que eu vi aqui, são 3 coisas. Ele quer medir a tensão na geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Para isso, ele dispõe de um voltímetro e 2 amperímetros. Se ele quer medir 2 correntes, né? Então, aqui tem, ó. Vocês ainda não viram o que é fase neutro, mas isso aqui é o seguinte, ó. É como se aqui fosse 0 de potencial e aqui fosse 127. Então, por exemplo, é como se a corrente entrasse por aqui e saísse aqui por cima, tá bom? A corrente, por exemplo, entra aqui, aí vai pela geladeira, vai pela tomada, depois ela se encontra e vai embora. Ou seja, o circuito é nesse sentido aqui, por exemplo, tá bom? Você pode pensar no circuito nesse sentido ou indo da fase para o neutro, também não tem problema nenhum, tá certo? V de voltímetro e A de amperímetro. Para realizar essas medidas, como é que a gente tem que fazer essa ligação? Ele quer medir a DDP na geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada, tá certo? Olha aqui, ó, eu botei aqui embaixo em vermelho para ajudar vocês, ó. Ele quer medir 3 coisas: a DDP, a tensão na geladeira, quer dizer, a DDP na geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Pensa aí qual é a opção correta. Essa é mais perigosa.
Será que já tem algum gabarito lá? Acho que é D. Estou em dúvida entre a letra D e a letra E. Tuane falou letra E, Rayane E. Legal, legal. Tá em dúvida entre a D e a E. É isso, vamos ver. Uma das duas devem estar correta realmente, né? Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Bom, eu vou começar da letra A vendo qual é o problema da letra A. Eu acho que vocês devem ter percebido que a letra A tem um probleminha aqui, gente, ó. Esse voltímetro está em série com a geladeira. Se o voltímetro está em série, a corrente não vai passar pela geladeira, gente. Ou seja, essa geladeira aqui não liga nunca. Na letra B tem um problema. O amperímetro está em paralelo com o circuito. Esse amperímetro aqui está em paralelo com o L é a lâmpada, né? Gente, se o amperímetro está em paralelo, vai ter curto-circuito aqui. Não pode. O amperímetro não pode estar em paralelo. O voltímetro não pode estar em série. Então a letra B está furada. Ou seja, se ninguém marcou letra A, ninguém marcou letra B, é bom. Legal. A letra C. Olha aqui o amperímetro em paralelo, gente. O amperímetro não pode estar em paralelo. Olha esse amperímetro aqui em paralelo, gente. Não pode. O amperímetro não pode estar em paralelo com as outras coisas. Então a letra C está furada. A letra D. Esse amperímetro está em série com a lâmpada, show. Esse voltímetro está em paralelo com a geladeira, show. Mas esse amperímetro aqui furou. Porque esse amperímetro aqui, sabe o que vai acontecer com a corrente? Vem comigo, olha aqui, ó. A corrente vai entrar aqui, vai passar pelo amperímetro e vai sair, porque não tem resistência nele. Ou seja, nada vai funcionar. Você vai fazer um curto-circuito na tua casa, com certeza vai estourar tudo. Porque não vai passar corrente por nada. A corrente vai fazer assim, ó. Vai passar pelo amperímetro e vai sair. Então a letra D furou. Só pode ser letra E. Vamos começar aqui. Amperímetro em série com a lâmpada. Show. Voltímetro em paralelo com a geladeira. Show. E o amperímetro em série com o teu fio aqui. Ele está em série, ele não está em paralelo com nada. Então, esta letra E que é o GABA oficial. Voltímetro em paralelo. Um dos amperímetros em série com a lâmpada e o outro amperímetro medindo a corrente total do circuito. Porque se o amperímetro estiver aqui ou aqui, ó, aqui em cima, ele vai medir a corrente total. Porque a corrente total é a corrente aqui nesse fio e aqui nesse fio. É onde está entrando na sua casa e onde está saindo. Ok? Então, com isso, Gable oficial letra E. Vamos ver se está ok lá no chat. Mas quem ficou com dúvida entre a letra D e a letra E, é isso mesmo. O voltímetro não tem que estar ligado, então, né? Igual nesses desenhos, tá com isso na... Bom, o fato, eu acho que eu entendi a sua pergunta. Eu acho que eu entendi a sua pergunta. A sua pergunta deve ter a ver com isso aqui, Zara. Vê se não é isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha esse voltímetro aqui. Esse voltímetro aqui, ele está ligado imediatamente antes e imediatamente depois da geladeira. Agora, ligar o voltímetro assim ou ligar aqui dá no mesmo, porque de qualquer maneira ele está paralelo com ele, ó. De qualquer maneira ele está paralelo. Então você pode ligar dessa maneira o voltímetro, ó, tá vendo? Também vai estar em paralelo, ou assim, também vai estar em paralelo. Eu acho que a pergunta que você fez tem a ver com isso, concorda? Vê se não é isso, Zaira. Isso, era isso mesmo, percebi que era isso. Ou seja, você pode ligar ele imediatamente antes ou depois, ou você pode botar em paralelo. Quer ver uma coisa? Eu vou chegar na sua casa, e aí você fala assim, Sandro, descobre para mim qual é a tensão elétrica na minha casa? Sim. Onde é que eu vou para descobrir a tensão elétrica? Eu vou pegar um voltímetro e vou medir a tensão elétrica na sua casa. Onde que eu vou para medir a tensão elétrica na sua casa? Você lembra que na sua casa está tudo em paralelo? Tudo em paralelo? Tanto é que uma coisa desliga, mas a outra continua funcionando. Ou seja, eu posso medir a tensão elétrica na sua casa em qualquer lâmpada, na geladeira, em qualquer tomada, porque está tudo em paralelo. O resultado vai ser o mesmo. Se eu for medir a DDP na tomada, vai dar 127. Se eu for na lâmpada, vai dar 127. Se eu for no liquidificador, quando ele está funcionando, vai dar 127. Se eu for no ar-condicionado, vai dar 127. Ou seja, como está tudo em paralelo, a DDP vai ser igual em todos os pontos. Por que o amperímetro vai embora na letra D? Na verdade, Dominique, ele não vai embora, ele faz um curto e estoura a nossa casa inteira. Porque olha aqui, ó. Imagina a seguinte situação. Lembra que a corrente entra por cima e sai por baixo. Quando a corrente entrar aqui, Dominique, ela vai passar pelo amperímetro e vai sair.
Ou seja, o amperímetro estando em paralelo com o resto do circuito, a corrente vai passar toda por ele. E aí vai fazer um curto-circuito. Você vê que aqui, ó, o amperímetro ele está em paralelo com a geladeira, em paralelo com a tomada, em paralelo com a lâmpada. Esse amperímetro não. Esse amperímetro ele está em série com a lâmpada. Ó. Ele vai medir a corrente que está passando aqui. Agora, esse amperímetro não. Esse amperímetro está em paralelo com todo o circuito. Quer dizer, a corrente vai entrar por aqui, vai passar pelo amperímetro e vai embora. É um curto-circuito, ele não vai passar por ninguém. Tranquilo? Esse foi, Dominique. Legal, legal. Deixa eu mostrar de novo esse detalhe do curto-circuito para vocês, que eu acho que isso é importante. Quer ver, ó? Dá uma olhada nisso aqui. Vocês estão vendo o que eu estou mostrando aqui, o circuitozinho? Vê se está vendo um circuito elétrico. Alguém abre o microfone, por favor, gente, porque eu não consigo voltar para lá agora. Alguém abre o microfone e responde sim para mim. Dá para ver sim. Perfeito. Olha só que interessante isso aqui. Isso aqui é bom para a gente relembrar associação em série, associação em paralelo e ver o curto-circuito acontecendo. Aqui, ó, eu tenho uma bateria, tá vendo aqui, ó? Um amperímetro em série, tá vendo? Ó, a corrente vai passar por dentro do amperímetro. Aqui eu tenho uma estantezinha com 1, 2, 3, 4, 5 lâmpadas. A resistência equivalente do circuito, que por enquanto está zero porque eu não coloquei nada. E aqui, quando eu clico, eu coloco uma lâmpada. Eu clico, eu coloco outra lâmpada, tá vendo? Conforme eu vou clicando, eu vou colocando lâmpadas no meu circuito. Então, primeiro eu vou colocar uma lâmpada só. Ok? Por que essa lâmpada não está acendendo? Ué, porque as chaves estão todas abertas aqui, ó. São interruptores. Então, se eu quero que essa lâmpada acenda, eu posso fechar a chave aqui, ou posso fechar a chave aqui, ou posso fechar a chave aqui. Porque independente de qual chave eu esteja fechando, eu vou deixar um caminho para a corrente passar, concorda? Então, se eu fechar essa, a corrente vai passar por aqui e vai embora. Se eu fechar essa, a corrente vai direto. Se eu fechar essa, a corrente vem direto. Legal? Então, olha aqui, uma lâmpada. Olha quanto é que está dando a resistência dessa lâmpada, 480. Olha o que vai acontecer quando eu colocar outra lâmpada. Olha bem. Vocês estão percebendo que o brilho está diminuindo? Agora, olha aqui para baixo para a corrente. Com uma lâmpada, a corrente é 0,458. Com duas lâmpadas, a corrente é 0,229. Quer dizer, quando você coloca duas lâmpadas, acaba que a corrente total diminui. E aí você não tem corrente para deixar a lâmpada com o brilho que ela tem que ter, que é o que a gente chama de o brilho nominal. E outra coisa, uma lâmpada 480, duas lâmpadas 960. Porque você deve lembrar que quando a associação é em série e você vai colocando lâmpadas, o que acontece com a resistência? Você vai aumentando, você vai somando, ok? Eu vou colocar 3 lâmpadas agora, tá? Ó, vou colocar outra lâmpada aqui. Olha como é que o brilho vai cair mais ainda. Olha lá, diminuiu mais ainda. A resistência aumenta, a corrente diminui e o brilho das lâmpadas vai diminuindo por sua vez também. Vou fazer um curto-circuito agora. Como é que eu vou fazer um curto-circuito? Ó, eu posso fechar essa chave ou essa. Porque pensa bem, se eu fechar essa chave aqui, o que a corrente vai fazer? Quando a corrente chegar aqui, ela tem a opção de passar pela lâmpada ou a opção de ir direto. Ela vai falar o quê? Eu vou direto, não vou passar pela lâmpada nada, não quero perder energia. Então, quando eu ligo aqui, ó, pam, essa lâmpada apaga, a corrente passa direto e o brilho dessas lâmpadas aumenta um pouquinho, porque a corrente aumenta. Quer ver? Eu vou fazer de novo, ó. 0,153 é a corrente. Olha para o brilho da lâmpada quando eu fizer o curto. Olha aqui, olha essas lâmpadas aqui, como é que o brilho vai aumentar um pouquinho. Olha lá, aumentou um pouco. Se eu tiro uma lâmpada, ó, o brilho fica legal. Tá vendo? Essa lâmpada aqui está em curto. Ó, essa lâmpada aqui está em curto. Porque a corrente, quando chegar aqui, ela vai descer direto e vai chegar aqui na bateria. Ok? Então, entenderam na associação em série que conforme você vai colocando mais lâmpadas, o brilho vai diminuindo porque você tem menos corrente e a resistência elétrica vai aumentando porque você tem mais lâmpadas. Deixa eu ver se isso que eu falei aqui está legal. Alguma pergunta em relação a essa primeira parte? Porque agora eu vou falar em associação em paralelo ali. Tudo bem? Viram um curto acontecer ali direitinho? Viu que a corrente vai diminuindo conforme você vai botando mais lâmpadas e a resistência vai aumentando.
Aí você pode perguntar assim, Sandro, no dia a dia eles usam associação em série, porque a associação em série é muito ruim, né? Você vai colocando mais lâmpada, vai diminuindo. Claro, gente, por isso que é muito difícil. Associação em série no dia a dia, praticamente não tem. Em algumas placas de circuitos, você tem alguns trechos em série, porque ele quer que a tensão seja diminuída aos pouquinhos. Mas no nosso dia a dia, numa residência, não rola. A associação em série não tem vantagem nenhuma para a gente, ok? Agora eu vou voltar lá e vou falar da associação em paralelo. Vou colocar as lâmpadas em paralelo. Dá uma olhadinha. A lâmpada pisca-pisca antiga era tudo em série. Hoje em dia, elas são um conjunto misto, né? Geralmente você tem 3 em série, mas o resto está tudo em paralelo. Mas eles ainda colocam tudo em... ainda colocam algumas em série, porque senão você vai ter fio de mais e lâmpada de menos. Por isso que eles são obrigados a fazer isso. Olha lá, ó. Agora eu vou fazer em paralelo, ó. Vou colocar a primeira lâmpada, olha o brilho dela. Olha a resistência, gente, 480. Eu vou ligar outra lâmpada agora. Olha o que acontece com a resistência, ela diminui. E a corrente aumenta. Vou colocar a terceira lâmpada. Olha lá, a resistência diminui mais ainda e a corrente aumenta mais ainda. Ou seja, quando você vai ligando lâmpadas em paralelo, associação de resistores em paralelo, a resistência ela vai diminuindo. Ué, Sandro, vai diminuindo? Lembra da fórmula? 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Acaba que quando você tem dois resistores em paralelo, a resistência equivalente é menor do que a resistência desses dois. Então, a resistência total ela vai diminuindo, mas em compensação vai entrando mais corrente. Você vê que conforme eu vou ligando as lâmpadas aqui, gente... eu fiz o contrário, peraí. Ó, uma lâmpada, a corrente é 0,458. Se você liga duas lâmpadas, você precisa do dobro de corrente para que a lâmpada fique com o mesmo brilho, porque os brilhos não mudam. Isso aqui é como na nossa casa. Na nossa casa, os brilhos das lâmpadas não vão mudar quando você fica ligando as outras. Se você ligar lá, tá tudo igualzinho. Ou seja, olha aqui, ó. Não tem ninguém na sua casa. Ninguém na sua casa, tá bom? Aí você chegou, tá tudo apagado. Aí você ligou a lâmpada do corredor. Puf, olha lá, ó. Tem uma corrente entrando na sua casa. E aí você começa a apagar. Aí você foi para a cozinha, não apagou a luz do corredor. Aí você ligou a luz da cozinha também. Olha lá como é que a corrente aumenta. Aí você foi para o teu quarto, ligou outra lâmpada. Olha como é que a corrente aumenta. Ou seja, cada vez que você vai ligando alguma coisa na sua casa, a resistência equivalente vai diminuindo. Olha aqui, ó, olha o valor aqui da resistência equivalente diminuindo. Quer ver? Ó? Olha lá, 480, 240, 160. Mas se a resistência vai diminuindo, então, ó, vai entrando mais corrente. E aí você vai pagando mais. Porque você paga a tua conta de energia elétrica pela quantidade de corrente que está entrando na sua casa. Se você ficar filmando o relógio e falar assim, ó, ô pai, liga aí a luz. Liga outra. Agora liga o liquidificador. Liga o ar-condicionado, você vai ver que cada vez o relógio vai rodando mais, se for aquele de disco. E se for digital, ele vai passando cada vez mais rápido, porque está entrando cada vez mais corrente. Ou seja, isso aqui é legal para a gente recapitular essa parte de associação. Se a associação é em série, a resistência vai aumentando e a corrente vai diminuindo. E se a associação é em paralelo, que é o que acontece na nossa casa, quanto mais coisa você liga, a resistência vai diminuindo e, em compensação, vai entrando mais corrente. E aí você vai pagando mais conta de energia elétrica, ok? Esse simulador aqui, eu não consigo passar ele para vocês, porque ele é no Flash e você não consegue nem mais encontrar, acho que para rodar na internet. Agora, se você quiser interagir, você interage com o FET, que eu já mostrei para vocês até na parte de vetores. Coloca lá no Google FET, P-H-E-T. Aí você pode ir num dos aplicativos que é Kit de Construção de Circuitos. Quando você clica lá, aí você pode montar e interagir com os circuitos do jeito que eu estou fazendo. Então, tipo, eu passo um exercício de circuito. Você pode pegar aqui, pode montar ele para ver qual é a resposta. Então, aqui, por exemplo, ó, alguém abre aí o microfone, gente. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui? Uma tela azul com as coisinhas? Sim.
Legal. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é o fio. Você segura, arrasta ele para cá. Aí você aumenta um pedacinho o tamanho do fio. Mas é claro, gente, você precisa fazer o quê? Precisa de bateria. Então, vou colocar uma bateria aqui. Vou colocar duas baterias para ficar legal. Vou pegar mais um pedacinho de fio, vou colocar aqui, ó. Vai fazer tipo um circuitozinho, tá vendo, ó? Aí vou colocar uma lâmpada aqui. Vou pegar um pedaço de fio. Vou colocar outra lâmpada. Olha lá, ó. Vou colocar mais um pedaço de fio aqui. E vou fechar o meu circuito agora. Ainda vou fazer uma coisinha legal aqui. Tá vendo que aqui tem uma chave, ó? Vou colocar um interruptorzinho aqui, ó lá, pronto. Tá bom? Ou seja, o meu circuito está aqui. Por que ele ainda não está funcionando? Porque a chave está aberta. Se você clicar, ó, pan, ele começa a funcionar. Aí você vê que tem aqui uma corrente circulando. Olha lá, a corrente passando por dentro da lâmpada, tá vendo que bacaninha? Eu gosto dessa simulação por isso, olha lá, a corrente passa por dentro da lâmpada, tá vendo? Aqui você tem o voltímetro, olha aqui o voltímetro. Você pode trazer ele para cá e você pode fazer o seguinte, ó, liga ele antes da lâmpada, liga ele depois da lâmpada, ó, tem que estar em paralelo, tá vendo? Aí ele está medindo a diferença de potencial aqui, 9 volts. Se essas lâmpadas são iguais, quando você colocar aqui, ó, vai ter que dar quanto? 18 volts, claro. Então, se em uma lâmpada a DDP é de 9, em duas lâmpadas elas estão em série, a DDP vai ser de 12. Ok? Olha aqui, ó, se você ligar isso aqui antes e depois, olha lá, ele vai marcar os 18 volts. Quer dizer, essas pilhas aqui, então, são pilhas de 9 volts. Você consegue descobrir até isso. Aí você também tem aqui, ó, o amperímetro. O amperímetro você vai e coloca ele onde você quer medir aqui, ó, olha lá a corrente aqui, 0,9 ampere. Quer ver como é que a corrente não muda? Olha aqui, ó, 0,9 ampere. Olha lá como é que a corrente não muda, 0,9 ampere. Olha aqui como é que a corrente não muda. Em todos os pontos do circuito, a corrente é 0,9. Lembra que eu falei isso? A corrente elétrica, ela não pode mudar. O que muda é a diferença de potencial. Conforme você vai colocando mais coisas no teu circuito, quer ver? Eu vou abrir aqui, ó. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um resistor aqui, ó, para mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Ó, aumentei a resistência, viu que a corrente já diminuiu. Quer ver? Eu vou trazer aqui para ver qual é a nova corrente agora. Olha lá, era 0,9, caiu para 0,6. Tá vendo? Ou seja, quando você vai colocando mais resistências, isso vai caindo. Deixa eu botar ele no lugar de novo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, esse resistor. Se eu coloco antes e depois, olha lá, 6 volts é a DDP aqui. Qual é a DDP total no teu circuito? Olha lá, ó. 18 volts. Olha na lâmpada, 12 volts. Quer dizer, agora está 6 volts só para cada lâmpada. Ué, Sandro, mas antes não era 9? Por que agora dá 6? Pois é, gente, porque você aumentou a resistência, você tem menos corrente e a lâmpada não está com brilho normal. Se vocês perceberem, vocês vão ver que o brilho da lâmpada está menor. Tá vendo que tem uns raiozinhos menores agora? Eu vou tirar o resistor, ó. Olha como é que o brilho vai aumentar em relação ao que era, tá vendo, ó? Esses raios representam a corrente, o brilho da lâmpada. Ou seja, esse aplicativo do FET, ele está disponível para vocês na internet. E aí vocês podem montar o circuito do jeito que vocês quiserem. Ele é muito legal para vocês treinarem isso, de associação em série, paralelo, de medir a voltagem. Vocês viram como é que é simples montar o circuito? É só ir arrastando e montando o teu circuitozinho. Legal, gente? Estão acompanhando o que eu estou falando aí? Tá tudo bem? Sim. Tudo bem, Zaira? Legal, legal. Ótimo, bacana. Então vamos lá, porque eu acho que ainda tem a saideira ainda, para vocês gabaritarem e ficarem felizes, hein? Tem mais uma saideira. Olha lá, ó. Essa nós fizemos. As questões do Enem são perigosas. Essa última foi perigosa. Olha a 5 aí, ó. Os instrumentos de medidas elétricas que medem corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e resistência elétrica são denominados, respectivamente, amperímetros e voltímetros. Ah, e ohmímetros. Ohmímetros é para medir resistência elétrica, que normalmente ele não pede em prova. Muitas vezes eles são reunidos em um único aparelho, denominado multímetro, que foi aquele que eu mostrei no início da aula.
o qual tem uma chave que permite selecionar a função que você quer desejar. Em relação à forma correta que esses medidores devem ser associados com o resistor em um circuito, o amperímetro ideal, quando associado... Como é que você liga o amperímetro ideal? Letra D, em paralelo, mede a diferença de potencial elétrico a que o resistor está submetido. Letra C, em série, e mede a DDP a que o resistor está submetido. Letra B, em paralelo, e mede a corrente elétrica que circula. E letra A, em série, e mede a corrente elétrica que circula nesse resistor. Questão do exame de qualificação da UERJ. O que vocês marcariam como gabarito nessa aí, gente? O que vocês marcariam como gabarito oficial dessa questão? Deixa eu ver se já estão colocando lá no chat. Ainda não colocaram no chat. Ah, agora estão colocando. Gable oficial, gente. Perfeito. Tranquilo. Olha lá, já apareceu até o Gabo agora para vocês. Olha lá, ó. Olha lá. Em série, ele mede a corrente elétrica que circula nesse resistor. Então, com certeza, o gabarito é letra A de água, A de amor. Ok? Até a próxima quinta-feira. Na quinta-feira, vamos ver o que a gente vai trabalhar na quinta. Vamos fazer uma aulinha de revisão na quinta. Aí depois a gente trabalha mais um pouquinho de circuitos. Legal? Espero que vocês tenham entendido a diferença de amperímetro e voltímetro, tá? Como é que a gente vai ligar cada um deles. Os exercícios que eu mostrei são exercícios recentes do Enem e da UERJ, vocês conseguiram fazer com facilidade. Então, acho que não teremos problemas em relação a isso. Obrigado, Zara. E ao longo hoje, mais tarde, talvez, ou amanhã, eu boto para vocês. Gabriele, a aula de sábado vai ser sobre resultante centrípeta. Nós vamos relembrar problema de globo da morte, problema de fazer curva com atrito, a resultante centrípeta, problema do pêndulo com a resultante centrípeta. É uma aula também bem importante, bem legal. E aí, provavelmente, amanhã eu mando o convite para vocês, o link para se vocês quiserem assistir. Tranquilo? Show de bola? Maravilha, maravilha. Gente, um prazer estar aqui com vocês, passar essa horinha com vocês. Vocês são maravilhosos, estou morrendo de saudade. E tudo de bom. Um final de semana maravilhoso para vocês, tá bom? Valeu, Tuane, Zari, Yuri, Guilherme, Maria Luísa, Rayane, Guilherme, show de bola. Valeu, Tuane, obrigado. Manda um abração pro pessoal, Tuane. Show de bola. Deixa eu botar a musiquinha aqui para gente enquanto a gente está saindo. Muito bom, muito bom.